As fortes chuvas que atingiram Rio Claro no início de 2022 aumentaram a turbidez do Ribeirão Claro e do Rio Corumbataí e, com isso, o DAI teve dificuldades para manter o abastecimento de água na cidade. A situação registrada no fim de semana passado obrigou a autarquia a ter que interromper a operação das 2 estações de tratamento de água, o que acabou deixando alguns munícipes sem água em alguns momentos. A paralisação foi necessária para que a população não recebesse uma água imprópria para uso, o que poderia acarretar até mesmo em problemas de saúde graves para o consumidor. Quem explica os motivos para a interrupção da operação nas ETAs e as dificuldades para tratar a água diante do aumento da turbidez dos rios é Almir, técnico responsável pelo tratamento no DAI. E quando esse período chuvoso acontece as pancadas atípicas, como ocorreram, por exemplo, geralmente 30, 40 milímetros de água é normal, mas nas nossas cabeceiras de rio choveu 100 milímetros de água. Em Rio Claro não sofreu isso, mas a cabeceira sim. Quando se chove um volume de 100 litros por metro quadrado, acontece arraste na parte agrícola, na parte de residências também, loteamentos que tem próximo ao rio. A questão também das águas que descem pelas ruas, porque algumas ruas desaguam no nosso manancial também, principalmente o Ribeirão Claro. O que faz com isso? Tem esse efeito aqui, ó. Esta água é a água que nós estamos recebendo agora no Ribeirão Claro, uma turbidez cerca de 60 unidades. E essa água que chegou para a gente aqui na ETA 1, aqui tem cerca de 800 de turbidez. Então, são praticamente, vamos colocar aí, ó, quase 20 vezes mais, certo? Na ETA 2, foi 2.000 unidades de turbidez. Pela legislação, que é o CONAMA 357 de 2005, o que fala? Os mananciais são enquadrados por classe 1, classe 2, classe 3, conforme essas classes vão subindo, vão se restringindo o uso dessa água. Classe 1 você pode captar, fornecer para a população. Classe 2 também. Classe 3 já é restrito, mas os nossos rios são classe 2. E classe 2, o máximo é 100 unidades de turbidez. Chegou para a gente 800 aqui na ETA 1. Na ETA 2, quase 2.000 lá. Então isso se torna o quê? Praticamente o quê? Impossível o tratamento. Se a gente arriscar tratar para disponibilizar essa água para a população, a gente vai mandar uma água imprópria e com risco. Então, mesmo em uma turbidez acima do permitido, o que nós fazemos? Nós fazemos ensaios, é um ensaio técnico. Deixa eu ligar aqui. Isso daqui que vocês estão vendo em tubos de ensaio é um coagulante. A gente joga e nesses jarros a gente vê se vai acontecer uma boa coagulação, floculação e clarificação da água. A gente faz isso daí. Se a gente vê que a água está respondendo, a gente fala, olha, numa vazão menor que o normal, a gente consegue um pouco de água e uma redução para a cidade. É esse procedimento que a gente segue. Se nesses jarros aqui, que é o ensaio que está acontecendo na nossa ETA, não coagular, não flocular e não clarificar, a gente fala, olha, não tem condição de tratar essa água, a gente tem que esperar um tempo, ela dá uma melhorada para que a gente faça novamente para saber se a gente pode mandar essa água para a população. Esta não foi a primeira vez que uma situação parecida como essa ocorreu, mas talvez tenha sido o ano em que o problema atingiu o DAI com maior gravidade. Em outros anos, a ETA 2, responsável pela distribuição de água para 60% de Rio Claro, sofreu com a alta na turbidez do Rio Corumbataí. Já na ETA 1, que capta a água do Ribeirão Claro, a situação ocorreu de forma inédita. Segundo o superintendente do DAI, o problema pode ser explicado por questões envolvendo a relação entre o homem e a natureza nos últimos anos. Osmar da Silva Júnior entende que, em casos como esse, o DAI, assim como a população, é uma vítima da situação. Ele ainda ressalta que todos devem fazer a sua parte para amenizar as consequências do problema. O que a gente entende que afetou mais o problema do abastecimento público é a crise hídrica pela falta de chuvas. E essa falta de chuvas, ela acabou acarretando uma deposição de materiais nos leitos dos rios, nas calhas dos rios. Nessas primeiras chuvas do período de verão, elas acabam carreando esses materiais e chegando até as nossas captações. Então, o período que a gente está vivendo é de atenção para que a gente não comprometa o abastecimento e principalmente a qualidade da água.
Esses efeitos externos, né, das atividades do DAI, eles influenciam direto na nossa vida, no nosso trabalho e no dia a dia da operação do saneamento. Então, acho que as ações importantes que nós precisamos atuar e estamos atuando, não como deveríamos, mas já iniciamos uma atuação, é o reflorestamento das margens dos rios. Né? Que as mudanças climáticas elas são decorrentes pela interação que o homem teve com a natureza, que não foi positiva. Acabou desmatando demais e isso facilitou muito esse efeito negativo que a gente está vivenciando hoje. Então o DAI tem iniciado projetos de reflorestamento nas margens dos rios, principalmente aqueles que a gente faz o abastecimento, utiliza para o abastecimento, mas também dos seus afluentes, das nascentes que abastecem esses córregos. O que ocorreu no último final de semana não foi um evento provocado pelo DAI, é um evento externo, né, que está foge do nosso controle, não tem como a gente controlar. Então essa é a primeira informação importante que precisa chegar para a população e que ela precisa entender que o que foi feito, a paralisação das ETAs, foi realmente para não afetar o abastecimento da sua casa, o abastecimento da água que chega na sua residência. E para a pessoa poder ter um pouquinho mais de atenção quando acontece, atenção com as notícias, com as informações, para que ela possa fazer o uso racional da água. Mas muitos podem perguntar, Osmar, mas como que eu vou fazer o uso racional se eu não tenho água em casa, se a ETA parou? Aí a gente entra numa outra discussão que é extremamente importante, que é uma reserva mínima que a pessoa precisa ter na casa dela, que são as caixas d'água. Eu conversei com muitas pessoas e que não sentiram o efeito da paralisação das nossas estações, porque tinha uma reserva mínima. Então ela ficou atenta na informação, sabia que a ETA ia parar, ela já passou a economizar água. Então ela não sentiu o efeito da paralisação da ETA. E isso vai ser cada vez mais importante as pessoas terem consciência de ter caixas d'água e uma reserva mínima para fazer o seu uso emergencial, a sua higiene necessária, porque daqui para frente nós teremos problema com abastecimento público. E essas reservas elas serão essenciais para as nossas vidas.